Campina Grande, terça-feira, 17 de fevereiro. Hoje nós teremos a oportunidade, dentro de instantes, de ouvir outra vez o presbítero Ângelo Roncalli trazendo a conclusão da mensagem que desde a última sexta-feira nós temos ouvido aqui no Opção para a Vida. E também queremos fazer um convite para você que ainda não foi participar de nenhuma das palestras, de nenhuma das reuniões noturnas lá no Parque do Povo. O Parque do Povo se transforma num tabernáculo. É uma representação do tabernáculo, como diz o pastor Helder Faber, protagonista do Encontro para a Consciência Cristã. E hoje é o encerramento. Você não pode perder. Hoje estará na conclusão de todo este evento um mega encontro, se não podemos dizer, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Pregará o pastor Augustus Nicodemos, sempre no encerramento. Você não pode perder. Portanto, compareça, prestigie hoje o encerramento. O Brasil brinca carnaval e Campina Grande se transforma numa cidade retiro, numa cidade espiritual, onde nós temos a oportunidade de ouvir tantas mensagens enriquecedoras, a exemplo, no início, na abertura, o pastor Hernandes Dias Lopes. Portanto, não perca. Fiquemos, portanto, com o pastor, presbítero Ângelo Roncalli, e ao término você ouvirá uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério, Jimmy Swaggart. Deleite-se, portanto, com esta palavra, edifique a sua alma, alimente o seu coração com esta palavra ministrada pelo presbítero Ângelo Roncalli. Então, valorização de relacionamento, pertencimento e segurança emocional. Isto aqui tem sido o mal do século XXI. Essa geração de agora, eles são muito inseguros. Muito. Eu passei agora outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Eu passei 3 meses. Eu fiz um curso de inteligência emocional. Meus irmãos, tinha hora que quando eu terminava de estudar, eu estudava, era o dia inteiro, manhã e tarde, estudando o dia inteiro. E quando a gente vai olhar cientificamente, quando a gente vai olhar os relatos, quando a gente vai olhar a questão do que está acontecendo emocionalmente no mundo, é motivo de você chorar e dizer, meu Deus, só o Senhor mesmo. Cada vez mais o povo está carente de Jesus. Então essa geração de agora, ela é muito insegura emocionalmente, então ela procura isso. Ela é exposta precocemente a múltiplas culturas e ideologias. Antigamente quase ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, como é que eram as culturas, as pessoas. Hoje em dia uma criança de 10 anos de idade sabe de mais coisa mundial do que eu e você, mundialmente falando. Então culturas, ideologias, alta sensibilidade a temas como identidade, é ou não é? Inclusão e propósito. Aprende mais por experiências do que por exposição verbal e longa. Outra característica deles aqui. Desafios atuais, desafios para a igreja. Dificuldade em manter a atenção em métodos tradicionais. Certo? Estou falando no contexto que a gente tem que abrir os olhos para isso, para evangelizar eles. Pouca familiaridade com linguagem religiosa formal. Você acha, irmãos, que está um mar de rosas, as famílias? Então quantas e quantas famílias estão aí não cristãs, e os meninos nascendo, e eles não têm isso aqui, ó, familiaridade nenhuma com linguagem religiosa formal. Eu só quero que vocês pensem. Você acha que uma criança de hoje se comporta da mesma forma de uma criança que nasceu nos anos 70, 80, 2000? É óbvio isso, né? Então, influência intensa de redes sociais, jogos e algoritmos. Necessidade de discipulado desde a infância, não apenas na juventude. Então, olha, vai aí a estratégia para 2026 para se pregar para essa turma. Eu rodei, pastor, gente, cheguei a uma conclusão nesse estudo. Você sabe qual deve ser o maior foco da igreja para se pregar o evangelho, para que a vaca não vá para o brejo, como diz o Matuto? É focar nas crianças. Porque quanto mais a criança agora, 2026 e diante, essa geração alfa, ela está distante da igreja, distante da religiosidade, ela na forma adulta vai ser muito mais difícil ela se adaptar à realidade que a gente temos aqui hoje. Então a ideia é a família implantar a religiosidade no bom sentido na criança, porque ela vai estar adaptada a essa realidade.
Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui foi o IA que me deu também. Peguei também os estudos, peguei as pesquisas e pedi para que, né, o IA me desse em gráfico como é que está, nesses 50 anos, quais são as gerações que nós temos que evangelizar e as gerações que estão dentro da nossa igreja. Distribuição geracional nas igrejas de 2025 até 2025. Olha só aqui, irmãos, olha a turma aqui, olha, de 70, ó. Baby Boomers, que eu falei no início. Você está vendo quantos bloquinhos tem aqui? Olha, 1, 2, 3 e um pouquinho, olha, 1, 2, 3 e a metade do quarto. Geração X, olha aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Prestemos atenção e lembremos-nos que esta geração aqui, olha, Baby Boomers, evangelizou a geração X e teve um grande o quê? Teve êxito? Muito bom. Vocês estão conseguindo enxergar? Aí a geração X, aqui olha, a turma de até 2005, que foi o que explodiu, dos anos 80, olha, a 96. A geração X, que foi o período, pastor Júnior, que mais houve evangelização mundial. A geração Millennials, olha aqui ela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então olha só o que me chama a atenção. Dessa geração aqui, a que mais foi evangelizada e que mais o cristianismo cresceu mundialmente, olha, a gente pula para a geração Z. Olha o bloco, voltou a do quê? A diminuir. Então esta turma aqui, olha a minha preocupação, a gente está falando sobre missões. Esta turma aqui, essa aqui é a minha geração que está na igreja, olha. Na igreja brasileira, segundo o IA, a geração que mais está dentro da igreja e a geração que mais foi evangelizada foi a geração de 80 a 96. Olha aqui, a milênios, ó. Certo? O déficit de envio de missionários, de trabalho missionário, caiu. Então a gente está agora lidando com a geração Z, nem a gente nem colocou a alfa. Então esta geração Z que vai evangelizar que geração? A alfa. Mas só que o déficit não, né? Mas só que há um déficit, melhor dizendo, o quê? Uma queda na questão do quê? De evangelho. Então quem é que vai evangelizar a turma alfa? Não é interessante quando a gente bota no gráfico e vê tudo isso aqui? Sim ou não? A geração que mais foi evangelizada não está evangelizando. Só que tem um detalhe aqui. Eu lembrei aqui agora. Eu vou usar... Quer que eu provo para vocês que esse gráfico aqui está certo? Quer que eu provo para vocês? Eu vou usar a nossa igreja como exemplo. Como eu faço parte do DMIC agora, Departamento de Missões, eu posso falar com propriedade e ninguém vai ficar chateado com isso. Nós fazemos aqui evangelismo nas ruas, 7 de setembro, na feira, teve no Riachão do Bacamarte. Se você puxar pela memória os trabalhos que fizemos, que a irmã Francinete, junto com a equipe dela, fez ano passado de missões, e você olhar nas fotos, olhe nas fotos, olhe nas redes sociais da igreja, qual era a geração que estava nesse evangelismo? Era a geração, essa geração X, milênios, ou era a geração Z que estava fazendo? Acho que foi Irama que falou, não foi? Só a geração X e milênios. E alguns aqui ainda a turma aqui de 70, 80. Não é interessante isso? As gerações que ainda pregam um pouquinho essa aqui. E principalmente a geração X. A gente viu que o maior impulso missionário que teve no mundo foi quando o trabalho foi feito com quem? Com os jovens. Engajamento da juventude cristã de 2010 a 2025. Esse número aqui, olha, 2010 aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, olha. Certo? Aqui é porcentagem mesmo, viu, Alexandra? Literalmente porcentagem. Então, em 2010, 65% da mocidade era engajada, isso é brasileiro, em trabalhos missionários, em missões, em evangelismo. Em 2015, caiu para 58%. Em 2020,
caiu para 46%. Em 2025, apenas 40% da mocidade ela é enganjada na questão do evangelismo. Preocupante, né? Eu coloquei aqui, irmãos, a igreja precisa comunicar o mesmo evangelho eterno em linguagens compreensíveis para cada geração. E partindo para o final, aqui, irmãos, olha, desafios atuais da missão em 2026. Não estou querendo dizer para os irmãos aqui nessa manhã que eu sou o dono da verdade e que o que eu estou falando aqui é uma regra final e total. Eu apenas senti direção de Deus de trazer esses gráficos, esses números, para que realmente a gente entenda o que está acontecendo com respeito a evangelismo e missão. Então, vamos lá, de forma simples e didática. Desafio cultural e social. É um desafio para a gente. Pluralismo religioso, que mais tem hoje é religião e acesso a ela. Relativismo moral é um grande problema. Aquilo que eu entendo que é certo, na cultura do outro não, mas na minha cultura isso não é certo, é errado. E fica essa briga e não chega a lugar nenhum. Desconfiança das instituições é o que mais a gente tem visto e sofrido aqui no Brasil, sim ou não? É um desafio para a gente? Crescente desigualdade social. Meus irmãos, houve desigualdade social, todo mundo sofre, principalmente a igreja. Outro desafio para a questão missionária e igreja. Desafio de liderança. Falta de líderes discipulados. É o efeito negativo do grande crescimento. O líder ele não passou por um discipulado, então logo quem não passou por um discipulado, ele não sabe discipular. Então a igreja brasileira passa por isso. E é bíblico, né? A gente vê Moisés, Saulo, Jesus, os apóstolos. A gente aprende e vivencia aquilo e vai dando continuidade daquilo que a gente aprendeu. ênfase excessiva em eventos e pouca formação. É um desafio para a gente tem que ter evento, mas a gente tem que focar também em formar os missionários, os professores, os pastores. A igreja não pode perder esse foco de instruir cursos, livros e por aí vai. E um outro grande problema que o Brasil tem enfrentado na questão missionária se chama cansaço ministerial. Então, a gente vê os pastores, os líderes, cresceu muito, 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 ele centralizou tudo para ele e houve o quê? Um cansaço. E isso tem prejudicado a obra missionária e a igreja. Um outro desafio também, não coloquei aqui agora, estratégias para a igreja em 2026. Evangelização contextualizada. Uso consciente de redes sociais, isto é inevitável. Presbítero Genildo foi lá com a esposa dele. Clara foi agora, esses meses, foi lá também para essa igreja, a igreja lá em Belo Horizonte, foi para a igreja, é até considerado, para alguns assim, o contexto doutrinário não bate com o da gente, mas eu vou usar como referência a igreja da Lagoinha, lá em Minas Gerais. E Clara filmou tudo, pegou os banners, né, os posters, os panfletos, Genildo foi também. E, irmãos, a gente tem que imitar aquilo que é bom. O trabalho que eles fazem de apresentação, de marketing, de mostrar quem são eles é fantástico. A recepção, né, o culto, o contexto, a internet, a televisão. Eles fazem muito bem feito. E é uma realidade que nós estamos tendo que vivenciar e enfrentar. Conteúdo bíblico sólido, em formas acessíveis. Tem que ter estratégia para isso. Testemunho pessoal como ferramenta central. Vai geração e vem geração, tem que haver. Tecnologia a serviço do reino, plataformas digitais para discipulado, isso a igreja pode trabalhar. Grupos pequenos, híbridos, presencial, mais online. Hoje em dia nós temos a tecnologia que nós podemos fazer discipulado online, por que não? Obrigado, meu amigo.
Olha só, isso aqui, olha, a gente passou um sábado inteiro aqui com o presidente da AME, que foi um evento maravilhoso que a igreja fez aqui na igreja. E eu coloquei aqui, olha, observação, profissões e famílias. Você sabe qual é uma das maiores estratégias que nós podemos ter para pregar o evangelho hoje em dia? É a profissão. O médico evangeliza o médico, o professor, o policial, e ele cria situações, é muito eficaz, e ainda famílias. Irmãos, eu vou falar aqui, mas eu vou falar e acabou. Eu sei que vão me matar e me crucificar. Mas, pastor Júnior, eu vou ser bem sincero, pastor Júnior, aquele método de sair, não estou desmerecendo, quem quiser fazer pode fazer, de chegar e estar entregando folhetinho, e quando for no final do dia dizer, eu entreguei 200 folhetos, dizer que esse método funciona hoje. Estou sendo bem sincero, não é minha palavra não, é a geração. Se eu pegar um papelzinho desse, e der a Jamile, se eu der a Clara aqui, Maria Clara, acho que Clara, tem quantos anos Clara? 18, 17? Já tem 21. Vixe, eu pensava que era de menor ainda. Mas, irmãos, com toda a humildade do mundo, que eu digo para vocês, não funciona mais. Não funciona. Ela não vai ler. Ela vai dizer, oxi. E se for dar, eu vou tentar trazer aqui para a igreja. Clara trouxe lá de Belo Horizonte um modelo. Tem que ser uma coisa muito bem organizada. Hoje um jovem, ele prefere olhar a gente no Instagram do que dar um folheto a ele. É nada, eu tô falando aqui para vocês. Estou falando alguma bobagem, joinha? Tem um menino lá, aquele menininho, ele vai preferir olhar no celular dele a igreja da gente ou no papel. Então, cursos bíblicos e acompanhamento pastoral à distância. Olha aí, pastor Júnior. Eles estão recomendando isso aqui, olha, acompanhamento pastoral à distância. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês talvez, se adotarem, vão gostar. Irmãos, eu conheço empresas que elas são mundiais e as reuniões são online para resolver bilhões. Às vezes, para uma reunião tão simples, não é obrigado a se reunir online. Assim, eu estou falando no contexto que eu estudei. Às vezes, uma visita pastoral pode ser online. Sim ou não? É sim, irmãos. Não vai gastar tempo, economizar gasolina. São estratégias e táticas que podem ser usadas. Vou dar um exemplo. Vem aqui para a nossa igreja um juiz, pastor Júnior. Você acha, pastor Júnior, que o juiz ele vai ter tempo constantemente para você visitar ele na casa dele? Vai não. Mas vamos fazer um meet, vamos mandar o link para o senhor, vamos bater um papo, ter aquele momento. Ele pode estar lá no Japão, mas ele vai ser pastoreado pela igreja, ele está sendo acompanhado, está havendo uma proximidade. Enfim, eu sei que são barreiras que precisam ser quebradas, sei que isso aqui não é todo mundo não vai ser assim do dia para a noite, mas que é uma realidade, isso aí a gente não pode fugir. Então, irmãos, para finalizar, investimento financeiro em missões, isso é chover no molhado. A gente erra muito porque age com emoção. Se não houver planejamento, olha, local estratégico não vai funcionar. E recursos, apoio contínuo a missionários, congregações, missões não é gasto, é investimento. Se você pensa que missões é gasto, que está dizendo, sou eu, o presbítero da igreja, se qualquer coisa o pastor me pega ali e me dá uma lapada depois. Se você diz que missões é gasto, você está perdido. Como diz lá na empresa, está perdido. Aí eu lembro muito da esposa do pastor Bolso, Luísa, disse aqui uma vez numa assembleia. Ela fez, olha, congregação é que nem um filho. Se você não pode ter filho, não engravide. Agora, para testar, dizer que tem congregação, larga o obreiro, não dá curso, não dá apoio, não sustenta, não corre atrás, não investe lá no campo. Então, para que ter? Aí depois diz, não cresce, não prospera, que não sei o quê. Mas a culpa não é dele, não. A culpa é da gente. Então, investimento. Tem que ir lá, o cara estuda, vai fazer teologia, curso disso, o que está acontecendo. Tem que haver o acompanhamento, o apoio contínuo. Se chegar lá, irmãos, eu já fui dirigente de congregação, e eu sei o que eu estou dizendo, tanto da Aliança quanto do Calvário. Se chegar lá, pastor Júnior, sendo bem sincero, e soltar,
Não é uma congregação? Então, tem que haver planejamento estratégico, sim, financeiro, de local. Às vezes bota um canto que realmente não tem como frutificar. Não tem. Enfim. Investimento em tecnologia, formação de obreiros, produção de conteúdo e suporte missionário. Pelo que eu vim estudando esses dias, Pastor Júnior, eu até fiquei pensando muito em Maria Clara e a esposa de Nauber, Karine. Irmãos, e peço isso aqui presentemente a ela, treine mais pessoas, porque não existe mais igreja sem esse trabalho aqui tecnológico aqui de conteúdo digital, não existe, tem igrejas aí que eles pagam o algoritmo, para que o algoritmo, inclusive é uma ideia que vai ser com o Giovanni, Pastor Júnior, que a igreja da gente pode adotar, paga pouquinho, para que o algoritmo fique jogando no Instagram para todo mundo a nossa igreja. Então tem que ter foto interessante, tem que ter devocionais interessantes, né? Falando groselha, nem abobrinha, nem a mesma coisa, chovendo no molhado. Tem que o presidente da AME, ele tem mestrado em marketing. Você lembra, pastor, que ele comentou aqui? As igrejas chamam ele para que ele apresente um programa de marketing para a igreja. Eles vão dizer, que escândalo. Não, irmão, a gente está dando com vidas. Porque as estratégias mudaram. É difícil engolir isso, mas é o futuro da gente. Então, investimento em tecnologia, formação de obreiros, produção de conteúdo e suporte aos missionários. Isso aqui, olha, envolvimento da juventude. Quer que a juventude trabalhe? Vamos lá. Eu provei para vocês historicamente, que a juventude, que é o braço forte do evangelismo da igreja. Treinamento intencional. Se a gente quer que os jovens façam missões, tem que treinar eles. É uma estratégia. A gente treinou os meninos, tem que dar aqui para eles, olha, espaço. Deixa os meninos fazer. Deixa os meninos trabalhar. Deixa eles... Porque se a gente bloquear, sabe o que acontece? Ele diz, eu vou sair dali, não deixa eu fazer nada, vou para uma que deixa. Mentoria intergeracional. A gente tem que ensinar isso para os nossos jovens. Eu lembro que o presidente Tama, ele falou aqui também, é pregar o evangelho a toda criatura. É ao jovem, ao adulto, ao idoso, a todos, ao rico, ao pobre. A gente não pode só focar numa geração. E tem que ensinar isso para os jovens de hoje, certo? Então, os jovens vivem em ambientes digitais, canais, podcasts e conteúdos que falem a sua realidade, acelerem a recepção do evangelho. Isso que está falando aqui sou eu, me responsabilizo. E pode ser chovendo molhado. A gente não está desmerecendo nem aumentando ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, após 20 anos de cristianismo, onde não tem mocidade, não tem evangelismo. Porque eles são ativos, eles têm tempo, eles estão ali, os hormônios, eles estão ali com todo o vigor. A gente trabalha o dia todo, chega em casa de noite, só dá tempo de fechar o olho, já está dormindo, nem hora. Então, se não houver evangelismo, estamos fadados a sofrer. Então, há um discipulado forte, concluindo, aqui para os irmãos, um chamado atual e urgente, o chamado de Cristo permanece, a seara continua o quê? Grande, mas os ceifeiros ainda são o quê? É a geração Z e Alfa. O Espírito Santo continua o quê? Capacitando, certo? A igreja de 2026 precisa unir fidelidade bíblica, sensibilidade cultural, tem tanta coisa que eu queria falar sobre isso, mas não deu tempo. Visão missionária, compromisso com o discipulado e novas estratégias. Até os confins da terra não é apenas um destino geográfico, mas um compromisso contínuo de obediência ao Senhor e à sua missão. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que esteve conosco. Mais uma vez, não perca hoje à noite, às 19h30, o encerramento da 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Não perca. Deus abençoe a você e a toda a sua família. E nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério Jimmy Swaggart. E até amanhã, se Deus quiser.
remember we've talked of the wonderful time when Jesus in all of his splendor would come back like a groom to receive his bride. Someday we're gonna live forever as this world gives into darkness. His light is gonna shine. Clouds will roll back, we'll sing out in praise. Forever the sun is gonna reign. Forever the sun is gonna reign. You've heard how he walked on the water and how he rose from the grave. Someday he'll come back in power, and in his glory we'll see